Bem, boa tarde a todos. A gente vai começar agora essa segunda parte deste evento, do desastre dos 3 anos de Mariana, falando sobre o segundo acordo. Como convidados, eu já gostaria de agradecer de antemão esse defensor público federal, Dr. João Marcos Matos Mariano, e o colega procurador federal Marcelo Coque Gomes. Eu, diante desse painel, eu fui questionado com relação quando da organização desse evento. Me disseram: mas por que você não chamou algum participante da comunidade? E eu justifiquei, e justifico agora, com a presença aqui do defensor público, Dr. João Marcos, como representante aqui, como podemos dizer, dos direitos aqui da comunidade prejudicada com esse desastre. Na verdade, esse evento é um evento jurídico e a gente pensou aí como aqueles participantes e das instituições essenciais da justiça. Então, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o próprio Poder Judiciário aí, mediando essas questões. Então, eu, justificada essa questão, eu passo a palavra para o Dr. João Marcos sobre essas questões para falar para a gente essas questões do segundo acordo. Alô? Boa tarde a todas. Gostaria de agradecer primeiramente a Dr. Rodrigo, Dr. Marcelo. Obrigado pelo convite, do Renato, que fez o contato. Agradeço também a Escola Superior da Advocacia da União pelo contato feito, pelo convite feito pela ADPU para falar nesse momento. Foi assim, gostaria de fazer uma pequena correção que, assim, por mais que a gente trabalhe com essa questão de defender o interesse deles, nem de longe conseguiria exprimir o que é o sentimento que eles vivenciam, que as pessoas que foram atingidas por esse desastre vivenciam lá nesse cotidiano. A gente experimenta uma palhinha disso, já é um peso para se carregar muito grande, mas nem próximo do que a gente poderia, por isso que a gente sempre defende enquanto instituição a palavra deles para exprimir isso que está acontecendo. Acho que assim, a gente foi chamado para falar sobre o segundo acordo, esse acordo que foi chamado Pax-Gov, que foi firmado agora, mas eu assim, gostaria de falar mais, fazer uma fala inicialmente sobre como é que tem sido feito o trabalho da Defensoria nesse desastre, como a gente tem trabalhado ao longo desses quase 3 anos, desde o rompimento da barragem, para depois chegar até num disclosure, numa explicação por que a gente assinou esse acordo, apesar da posição firmada ao longo desse tempo. Preliminarmente, assim, eu gostaria de fazer 2 ponderações aqui. A primeira é que, assim, acho que a gente tem esse trabalho também. A gente acabou de assinar o segundo acordo, já que estamos falando do segundo acordo, não usar mais a nomenclatura do evento, que é a nomenclatura do primeiro acordo. Pode parecer uma bobeira, o segundo acordo já faz questão de falar em rompimento da barragem de Fundão, ter um maior, a gente ponderou para que se fosse utilizado crime ou desastre, enfim, mas se optou no segundo acordo com o rompimento da barragem de Fundão, um termo que as empresas concordaram, e eu tenho assim, utilizado mais esse termo. Mas por quê? Porque ontem, Marcelo, ontem a gente estava numa reunião com os atingidos e eles ficaram muito desconfortáveis com o termo evento. Não traz a conotação
do sofrimento que isso causou para eles. Então, assim, para evitar polêmica, e já que é um termo que causa incômodo para eles, a gente tem optado dessa forma. O segundo, até justificar um pouco, diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, tudo que foi falado, a posição do DPU nesse acordo tem sido de crítica. A crítica sempre tentado ser construtiva. A gente nunca se furtou a participar, foi bem ponderado mesmo pelo Dr. Onof, pelo Homero mais cedo, que a DPU foi uma das primeiras instituições a se oferecer a assinar um termo de cooperação, mas sempre numa posição muito crítica, porque a gente não pode deixar de ser crítico. E, apesar de ter críticas ao acordo, a gente percebeu a vantagem do acordo por tudo que já foi dito hoje e trabalhou sempre à luz desse acordo vigente, né? Então a DPU, desde quando aconteceu o desastre, tanto eu vou falar também em nome dos colegas do DPE, que a gente tem uma parceria muito forte, sem eles assim, o nosso trabalho não seria possível. Do início a gente buscou trabalhar como a gente sempre trabalhou, tentando resolver o probleminha aqui, ali, vai a campo, cadastro. Os colegas da DPE entraram com umas 160, 180 ações individuais, que isso tomou 2 semanas de trabalho dele, só para ouvir as pessoas e mais não sei quantas para formular essas petições e entrar com esse processo. A DPU foi uma das instituições que propôs uma dessas diversas ações, propõe algumas dessas diversas ações coletivas, inclusive no conflito de competência, que fala efetivamente da ação proposta pela DPU e Leandro Valadares. Mas a gente percebeu que esse caminho, assim como vocês também fizeram, não era o melhor caminho, não era a solução mais viável e realmente acontecia esse tipo de situação, né? Comandos judiciais paradoxais, um manda fazer uma coisa, outra, e a situação de quem sofre ali continuaria na mesma. Então, desde o início, como já falei, a gente percebeu no TETAC, apesar das críticas, apesar dos problemas que a gente detectou no TETAC, a gente entendeu que ali, naquela instância, isso só se fortaleceu com o convívio. Houve até, acho que foi o Dr. Pavão que falou da impressão positiva que teve com a execução do TETAC. A gente também teve isso. A gente percebeu ali no corpo do CIF, no sistema CIF, as pessoas que compõem essas câmaras, pessoas com muita boa vontade de fazer valer o acordo e com muita capacidade técnica de fazer isso valer. E a gente percebeu ali uma solução que talvez desse, enquanto a gente não alcançava esse acordo mais que pudesse contemplar todos os direitos deles, ou até que mesmo contemplasse a participação social que a gente sempre buscou, que pudesse ali encontrar alguma solução ainda que breve. E por que a gente foi tão crítico no acordo? E assim, é bom que a nossa crítica seja bem compreendida. Não é aquela crítica de quem fala assim, você fez errado e que feio, né? Não quero que, não deve ser assim, mas também não propõe. Não, a nossa crítica, a gente pensa o seguinte, o principal problema de problemas complexos da tutela coletiva nesse país, eu acho que em qualquer país do mundo, é a execução. O acordo pode ser a coisa mais bem feita possível, e eu vejo muitas qualidades no acordo, mas a execução é um problema, e a execução é tão mais facilitada quanto mais esse acordo se aproxime da realidade daquelas pessoas. Por isso que a gente entende que uma participação social permitiria que esse acordo já contemplasse algumas perspectivas que só aquelas pessoas que estão lá enfrentando o problema poderiam ter. Isso a gente percebeu logo de cara. Tem coisas que... por exemplo, a área do desastre. Uma interpretação inicial, e depois a gente percebeu que era possível ampliar, por parte da empresa, fixava a área do desastre muito menor do que ela era realmente, como a Zuleika mostrou mais cedo. Isso fez com que diversas pessoas ficassem à margem desse processo. Então, esse tipo de perspectiva, esse tipo de noção não pode ser criada no laboratório. A gente precisa de uma oitiva, mas não uma oitiva de trazer essas pessoas fora do cotidiano delas, para cá, para uma sala dessas ou em outro gabinete e simplesmente deixar que elas façam. Não, a gente precisa que essas pessoas sejam empoderadas, como está aqui o representante da Rosa Fortini lá, né, da Santa Cruz do Calvário, né, que essas pessoas, com o apoio de um corpo técnico independente, conseguem falar por si mesmas e caminhar no sentido de uma solução.
Enfim, esse tem sido nossa postura, antes, durante e depois, e vai ser, porque o dia que a gente parar de fazer a postura crítica é o dia que a gente realmente solucionou todos os problemas, e, enfim, eu acredito que vai demorar um tempo para a gente chegar nesse momento. O que acontece é que hoje, nessa posição que a gente tinha, a gente se sente tal qual a AGU talvez tenha se sentido, né? A gente não poderia ficar numa posição de fechar, de cruzar os braços e esperar essa solução perfeita, porque a todo momento a gente era cobrado. Então esse tem sido o nosso trabalho desde o momento, desde o início. Quando surgiram, quando se iniciaram as discussões do segundo acordo, de início também a gente teve a mesma postura crítica. Olha, assim como o problema do primeiro acordo era a falta de participação social, a gente tinha que caminhar também nesse momento para um empoderamento dessas comunidades para que a gente pudesse superar esse problema. Porque não adianta agora as mesmas instituições, mais defensoria e Ministério Público, discutir em nome dessas comunidades, falar em nome dessas comunidades, porque por mais que a gente tenha boas intenções, a gente não tem a vivência deles. A gente não sabe da infinidade de problemas que esse desastre carregou. A gente teve esse mesmo desastre, essa mesma postura. Mas sempre a postura crítica e propositiva. Tanto que o colega Francisco Nobre, que é a nossa secretária-geral de articulação institucional, participou de praticamente todas as reuniões ano passado que tiveram discussão desse novo acordo. Porque a gente tem entendimento que existe um caminho a se seguir, mas também não vamos cruzar os braços e ficar simplesmente criticando. Ao final do ano, chegou-se uma minuta prévia e havia um entendimento, nossa parte, por parte de alguma parcela do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, de que a gente precisava discutir mais as questões prévias do empoderamento, leia-se, o TAP, que era o termo que exatamente permitia a contratação dessas assessorias técnicas independentes para cada comunidade, a criação dessas comissões locais, para que, a partir dali, essas comunidades pudessem definir como elas gostariam de participar dessa negociação. Quem acompanharia essa questão? Como está hoje mesmo o membro aqui representando a comunidade dele, eu tenho certeza que ele vai voltar para a comunidade e levar todas as informações, traduzindo o que está acontecendo aqui. Traduzindo não, mas transformando, deixando mais democrático esse diálogo. Como havia também, por outro lado, um interesse, de novo, numa maior celeridade dessa questão, nós, novamente, pensamos o seguinte: se é o interesse da urgência, a gente compreende a urgência, porque quem tem fome tem urgência, a gente fez todos os dias, a gente também participou dessa negociação, mesmo fora dos termos propostos. E aí a gente está no momento agora que esse acordo novo trouxe várias virtudes, né? Coisas que para mim não são simplesmente perfumaria, são coisas que realmente trouxeram uma maior proximidade da comunidade com a resolução desse problema, mas ainda falta muito a caminhar. Então esse acordo ele restou em boa parte inoperante por conta da dificuldade ainda de não ter cumprido aquele processo anterior que era necessário nesse caso. Quando a gente fala que essa participação não é meramente ilustrativa, que ela contribui com o processo de uma maneira insubstituível, a gente também quer dizer o seguinte, que foi até acho que ressaltado pela Zuleika mais cedo mesmo, como essas comunidades cresceram em cidadania, se esse é um ponto, se a gente pode pensar em tirar um ponto positivo desse grande desastre, como essas comunidades cresceram em termos de cidadania a partir do contato com as instituições e com essas assessorias técnicas independentes onde elas existem. A pessoa começa com a dúvida no Rio Doce e caminha que daqui a pouco a pessoa está lá na Defensoria Pública querendo saber uma série de direitos dela que deveriam estar sendo válidos pelo Estado brasileiro e que não estão sendo válidos há muito tempo. A pessoa começa a entender que aquilo é direito dela, não um favor. Eu acho que essa noção de direito e não favor é o que pautou a gente a fazer tanto a AGU quanto a DPU, quanto a AGE, quanto a PGE,
nós todos a buscar uma solução para isso, e a gente não pode perder. E eu acho que sem o controle dessa comunidade empoderada, a gente às vezes se esquece, porque o conforto de lidar com pessoas em gabinetes, às vezes, e as empresas fazem às vezes questão de levar para esse lado, faz a gente se esquecer que a gente está negociando entre fiscalizador e executado. Aquela pessoa não assinou um acordo, aquelas empresas não assinaram um acordo com a gente porque queriam fazer o bem para o Brasil. Elas assinaram esse acordo porque elas causaram um desastre sem precedentes na história do Brasil e na história do mundo. Isso nunca pode ser perdido. Eu acho interessante isso, esse contato com a comunidade me faz lembrar isso, porque às vezes eu vou para Brasília e olha, sou defensor público. Eu, assim, minha vida está do lado deles, né? De ouvir, de estar em contato, enfim. Mas às vezes a gente está ali negociando, naquele ambiente mais formal, mais confortável para a gente, e às vezes a gente começa a tomar posições que daqui a pouco você vai na comunidade e o cara fala, cara, o que você fez? Eu falo, realmente. Aí você volta para o chão, você lembra o que está acontecendo. E eu acho que é isso, muito mais. É isso, muito mais do que um acordo bem feito, e esse acordo foi bem feito, apesar das nossas críticas, a gente é solidário ao problema que a GE enfrentava, que a PGE, que a GE enfrentavam, e a solução foi dada. Mais do que um acordo bem feito para aquele momento, é esse sentimento de que a gente está corrigindo um problema causado, e essa cobrança democrática é a essência do nosso país, essa ouvir a crítica, acho que é a essência do servidor público, ser criticado, não ouvir aplauso, mesmo quando acerta, levar a crítica e entender o problema que está acontecendo e pensar onde fazer melhor, é isso que vai fazer com que esse acordo ele realmente tenha a melhor execução possível para ele. É isso que tem acontecido. Os problemas que a gente enfrenta hoje no acordo, eles derivam muito mais dessas relações fáticas, daquela realidade que se impõe, apesar das ótimas ideias gestadas, do que uma questão de redação, uma questão jurídica. O problema que a gente enfrenta hoje é, às vezes, de uma renova constituída de profissionais muito bem capacitados, muito bem intencionados, mas com as pernas cortadas por um interesse financeiro que não deveria se impor, mas às vezes se impõe. Eu acho que, apesar do bom trabalho que foi feito e que tem sido feito, há muito trabalho a ser feito, principalmente agora. Agora nós vivemos um momento, independentemente de qualquer mérito acerca dos eleitos, a gente vive um momento de transição drástica, tanto nas esferas estaduais quanto na esfera federal. É agora que a gente vai ter as instituições que firmaram esse acordo tão bem feito, testadas perante o poder financeiro e perante os interesses que ao longo do tempo têm tentado se impor. A gente resistiu até agora. A gente vai continuar resistindo. É essencial que continuemos. É essencial que a gente aprimore esse acordo onde for possível aprimorar, que a gente exija ele por todas as vias possíveis, onde ele for passível de ser exigido agora, e que a gente não se esqueça que, independente do governante, o desastre permanece. Os efeitos desse desastre vão durar muitos anos. Eu tenho plena convicção de que, enquanto tiver força e saúde, vou estar à frente disso e não vai faltar trabalho. Então, assim, eu gostaria só de rogar a essas instituições que estão aqui hoje, rogar mesmo a palavra, eu acho que é implorar praticamente, que continuemos, que não pensemos que exista uma sensação de dever cumprido. Muito longe disso. Muito longe disso. Continuemos essa caminhada, continuemos brigando, porque há muito a ser feito. Há muitas cláusulas desse acordo, tão bem feito, que continuam sendo mera letra morta. Há programas inteiros que não saíram do papel ainda, e que a gente tem que trabalhar junto. A parceria do DPU, Ministério Público, advocacias públicas, para exigir que aquilo que foi acordado seja cumprido, é essencial.
Porque senão, colegas, esse acordo que poderia servir de marco para o mundo, de como a sociedade tem que se portar perante do aberrante, do desastre mais drástico, vai servir, talvez, como um extremo escudo para as empresas usarem aqui e usarem em outros países, talvez com instituições não tão fortes como as que estão aqui presentes hoje. Então, não sei se seja meu tempo, mas agradeço. Obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado, doutor João Marcos, pelas suas referências, suas palavras. Realmente, fazer um acordo dessa magnitude não é fácil. O sopesamento dos interesses também não é fácil. Mas o que a gente percebe é que a gente está caminhando, e a gente caminhou e a gente caminha sempre em busca da eficiência, da busca de resultados. Eu vou passar a palavra para o doutor Marcelo Bock, procurador federal, um colega, também agradecendo a presença, sempre tão importante nos eventos aqui da escola, e especialmente nesse, ele trabalhou com afinco no processo, conhece o processo muito bem, com profundidade, e também uma outra referência aí com relação a essas questões que envolvem o desastre de Mariana. Boa tarde a todos. É um prazer estar com os senhores nessa data, senhores e senhoras, para podermos debater o tema. Agradeço ao colega, ao amigo Rodrigo pela oportunidade. Parabenizo a escola da GU por todo o seu afinco. Parabenizo Renato, Pavão, Onofre pela obra e pela dedicação a respeito da causa. Ao João pela palestra. E já iniciando, coloco o meu referencial à disposição. Bem, inicialmente vou partir com os senhores e com as senhoras, a fim de que possamos situar o problema em um marco teórico e uma compreensão de paradigma. Em um passo seguinte, nós vamos buscar compreender uma diversidade de panos de fundo que faz com que fosse necessário o segundo TETAC, por assim dizer, ou TAC governança. O primeiro patamar que nós vamos ter em termos de referencial teórico é a modernização reflexiva. A modernização reflexiva é uma ideia que está bem construída, bem alicerçada em Ulrich Beck, em Giddens, em Anthony Smash, e ela parte do seguinte patamar de pensamento. Vivemos em uma sociedade no século XXI, fruto de uma era dos desastres. Nunca houve tantos desastres na humanidade, nunca. Tanto desastres em termos de guerra, quanto ameaças autoprojetadas. Nós já vivemos em uma época do antropoceno. O que significa o antropoceno? Em termos ecológicos, se o ser humano fosse eliminado da face da Terra hoje, e viessem daqui a centenas de anos uma civilização alienígena ou outra civilização na Terra, nós teríamos fósseis como os dinossauros. E não nós dos nossos corpos, mas das alterações que fizemos no planeta. E o que deu de errado? E o Beck vai dizer, nada deu errado. Nada. Deu tudo certo. Por que deu tudo certo? Porque nós estamos em um caminhar dentro do caminho traçado por nós mesmos. Em outras palavras, o desastre é a projeção do nosso caminho traçado de desenvolvimento. Isso é muito importante termos em conta. O desastre não é algo anormal dentro da nossa sociedade.
O desastre é resultado do nosso sistema de desenvolvimento. Sabe aquela frase da vovó que dizia: saiu na chuva, tem que se molhar, você colheu aquilo que plantou? É essa a perspectiva. O nosso modelo de desenvolvimento é um modelo que abre espaços a ameaças incalculáveis e que podem nos atingir a qualquer instante. Esse é o primeiro patamar. O segundo é que, durante milênios, nós tratamos com ameaças que pudessem nos afrontar enquanto seres humanos, mas de uma dinâmica inversa do desastre. E aí eu vou perguntar para vocês: quantos aqui nessa sala tem seguro de carro, mas não tem seguro de casa? Olha, é muito e muito comum. Se você for perguntar no campo geral da sociedade, a maioria tem seguro para o carro e não tem seguro para casa. Agora olhem comigo, se você chega para essas pessoas e pergunta por quê, elas vão te dizer: não, porque é muito mais fácil eu bater o carro aqui em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio, Brasília, do que acontecer alguma coisa com a minha casa. É verdade, a probabilidade é maior. Só que qual que é a maior magnitude do dano? Você perder a casa ou perder o carro? Claro que é a casa. Só que a nossa cultura, ao longo de milênios, nos preparou para danos de baixa magnitude e alta probabilidade. Mas os desastres são danos de alta magnitude e baixa probabilidade. Olha que interessante. Quando eu falo em desastre, eu estou falando de algo que quase nunca acontece, mas quando acontece, ferrou. Por isso que algumas pessoas têm medo de andar de avião. Não é porque o avião pode ou não cair, é porque quando o avião cai, a expectativa de sobrevivência é baixíssima, a magnitude do dano é alta. E em face de uma mudança de perspectiva, a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, traz algo como reativo. Se eu falo em desastre, se eu falo que alguém pode acontecer isso, cair e machucar, ou ter tal doença, ou a sociedade pode entrar em colapso, etc, 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 qual é a primeira reação cultural da nossa sociedade? Vira essa boca para lá. A nossa cultura é a cultura da negação. Sendo a cultura da negação, os nossos atos manifestos de reatividade são formais. Nós nos preparamos formalmente para situações de tragédia. Nós não nos preparamos em termos contundentes e de prática. Coloco aqui como exemplo, a escola da AGU tem extintores para todos os lados. A AGU tem extintores para todos os lados. Possivelmente no prédio de vocês tem extintores. Agora, levantem a mão aqui na sala para mim. Quantas pessoas já operaram um extintor? Veja. Ínfima minoria. E quando é que a gente vai precisar de operar o extintor? Quando tiver alguma coisa pegando fogo. Olha o contraste. Olha o contraste. Eu lembro, só fazer uma historinha rapidinho para poder situar esse paradigma. Teve um dia que eu fiz isso na minha casa, né? Eu tenho um extintor dentro da minha casa, tá? Para precaver e tudo. Aí o que eu fiz? Eu já falei com os meus filhos, né? Eu falei, tem uma menina adolescente e um menino de 10 anos. Falei, olha, vou fazer um treinamento aqui contra desastre aqui em casa. A qualquer momento do dia, vou colocar fogo em alguma coisa aqui, vocês vão ter que pegar o extintor para poder apagar. Vocês vão ter que fazer isso. Aí, deu umas 3, 4 horas da tarde no sábado,
peguei aquele tanto de travessa, sabe aquele negócio de alumínio assim? Peguei, espalhei um tanto, coloquei jornal, coloquei lá óleo, coloquei um pouquinho de álcool, joguei fogo e gritei: fogo na lavanderia, fogo na lavanderia, treinamento anti-incêndio. Aí chega a minha menina, para variar, como todo adolescente, né, no meio de um incêndio, né, com o celular na mão, né? Tá? Claro, com o celular na mão. Aí, como é que eu tiro esse lacre? Eu falei para ela: você já vai estar morrendo. Você já estaria morrendo. E a orientação para o meu menino foi: por que as pessoas morrem em incêndio, gente? Por causa da fumaça, geralmente, né? Então falei com ele: olha, você vai pegar 2 toalhas molhadas, uma para você e uma para sua irmã. Aí chega ele na lavanderia com toalha de corpo inteiro, não vendo nada. Tá? Então, imagina, a gente não é treinado. A gente não é treinado. Então, o primeiro fator do desastre, em termos de reatividade, é: a nossa sociedade não é treinada. Se a nossa sociedade não é treinada, eu não manejo normas. Se eu não manejo normas, eu não tenho previsibilidade em relação ao que vai acontecer. E quando acontece, eu tenho que criar as normas de reatividade. Aqui está a base do TETAC. A base do TETAC não é de um problema jurídico que ele voltou-se para resolver. É de um problema jurídico-cultural da ausência de planejamento quanto a uma situação de risco que tenha uma alta magnitude e uma baixa probabilidade. Um segundo fator interessante é o seguinte: quando nós falamos do desastre do padrão de desenvolvimento, nós vamos ter uma variação conceitual e técnica. Nós vamos ter os chamados empreendimentos de categoria de risco e de dano associado. O dano associado pode ser um dano associado altíssimo. Entretanto, a categoria de risco pode ser uma categoria de risco pequena. A barragem da Samarco era configurada em baixa categoria de risco. E isso assusta muitas pessoas que são leigas. Mas era de baixa categoria de risco porque a categoria de risco leva em conta todas as outras barragens. Em termos de todas as outras barragens, ela tinha um perfil de documentação, dando ela como segura. Qual que é a problemática? A problemática é o dano potencial associado. Para que isso fique claro, suponhamos que eu vá andar na minha casa, tá joia? Com tudo apagado. Provavelmente eu vou chutar alguma coisa e machucar o pé, não vou? A probabilidade é alta, ou seja, a minha categoria de risco de que isso aconteça é alta. Mas o dano potencial associado é baixo. O máximo que vai acontecer é eu chutar alguma coisa e machucar o dedo. Agora, se for para eu andar numa BR só com a lanterna no meio dos carros, eu posso até estar com a lanterna. Só que aí o meu dano potencial associado já está lá no alto. E ainda vem um outro fator interessante. A nossa perspectiva jurídica brasileira adota a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Ou seja, não é possível excludentes. Para vocês terem ideia como que isso é evoluído, na Europa, a diretiva 3435 fixa que a responsabilidade pode ser subjetiva ou objetiva em danos ambientais. Na Argentina, a responsabilidade é objetiva, mas com excludentes de culpabilidade. Aliás, a Lei Geral Ambiental Argentina diz que quando um legitimado propõe uma ação coletiva, aquela ação torna prevento o foro e todos os outros legitimados. Todos. Então não poderia ter esse tanto de ajuizamento que acontece aqui no Brasil. Na Argentina, proposto a proposto, o resto pode entrar junto. E por que isso é importante? Porque não há nenhum julgado no Brasil que determine responsabilidade objetiva do acionista. Isso é muito importante. E por quê? Quem foi o empreendedor responsável pelo dano? A Samarco.
Ah, mas a Vale também utilizava 5%, então eu posso configurá-la também como empreendedora. Ok, mas e quem não era empreendedor com responsabilidade direta? A BHP. Se não fosse o TETAC, nós teríamos décadas de discussão quanto à responsabilidade do acionista. Então vejam, o TETAC manejou um ciclo do desastre reativo. Ele projetou uma fase da teoria dos desastres que é a resposta. Ele não projetou o processo inteiro de reconstrução, que é uma fase subsequencial. Na fase de resposta, devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir a plausibilidade jurídica e fática de recomposição dos danos. O objetivo é a resposta imediata. Mas eu tenho uma outra questão. Já que a fase era a primeira, o princípio da participação popular fica sobrestado para a consolidação da fase reconstrutiva. Em termos de teoria dos desastres, isso é muito assentado na Europa e nos Estados Unidos. E por quê? Porque eu não posso, enquanto eu tenho uma situação de risco, ouvir todo mundo. É como se fosse um contraditório diferido em termos técnicos. O princípio da participação popular se volta para uma fase reconstrutiva e não para a primeira fase do ciclo dos desastres, que é de resposta. E por que ele se gera de forma tão conflituosa? Isso aqui é interessantíssimo. O Anton Lesch fala o seguinte: aquela dicção de Habermas e outros confrades dizendo que estamos na pós-modernidade é relativa. E por que é relativa? Porque nós temos pessoas em vários níveis de formação comunitária dentro da sociedade. A sociedade é heterogênea até para isso. Possivelmente todos que estão nessa sala são pós-modernos. O que significa ser pós-modernos? Nós não precisamos, teoricamente, de lastros com o nosso passado. Nós somos autônomos em si. Porque nas sociedades tradicionais, a referência de passado não vinha, meus caros, do Google. E não vem do Google. Nós precisamos da figura do guardião. O que é a figura do guardião? É aquele ancião, é aquela pessoa mais velha que dá referência do passado. É aquela que conta a tua história. Para quem, quando era pequeno, ou até hoje, se Deus o permite, tem uma família muito grande, às vezes os netos se sentam todos ao redor da avó, para que a avó conte coisas do passado. Isso aí é uma reminiscência da sociedade tradicional. A sociedade pós-moderna vai perdendo isso. Ela vai ficando cada vez mais atomística. Nós procuramos referência na origem quase que pelo que nós somos como nós somos. Isso se mostra tão fórmula de desencanto hoje, só para uma parte, que isso já está nos gerando tão mal que, para vocês verem, até os filmes a hoje procuram a origem de tudo, né? Para mostrar como é que a pós-modernidade deu errado, né? Tá? Então, os Vingadores, a origem, né? Star Trek, a origem, tudo buscando a origem, né? Na verdade, a gente está buscando a nossa origem. Isso entra em uma crise chamada de fenômeno da subpolítica. E agora a gente vai entender o TAC governança. No TAC, primeiro TAC, no TETAC, nós partimos de um patamar fixado dentro dos baluartes de uma sociedade pós-tradicional, como se instituições fossem aptas a representar e expressar vontades. Entretanto, naquelas comunidades que foram atingidas, as pessoas vivem como comunidades tradicionais e não pós-tradicionais. Naquelas comunidades, um vizinho põe o filho do outro de castigo.
E o vizinho, pai ou mãe, agradece. A nossa sociedade acha ruim de professor e professora chamar a atenção da criança. Quanto mais o vizinho. A perspectiva de vida é diferente. O referencial de identidade é diferente. E por quê? Porque essas sociedades estão ainda centradas em vínculos comunitários que a grande maioria da sociedade brasileira já perdeu. E é difícil para a gente encarar isso, visualizar isso. É diferente. É diferente. E dentro dessas coletividades há um fenômeno chamado de subpolítica. A subpolítica está se alastrando na sociedade atual. E o que é a subpolítica? Enquanto patamares da década de 60 e 70 se concentravam na figura partidária ou de instituições, se concentravam em uma busca de alguém para me representar, eu tinha o representante. Quem não se lembra nas turmas lá no ensino médio, ensino fundamental, ou quem é da minha época do primeiro e segundo grau, que tinha o representante de turma. Agora não tem representante de turma, ou se tiver, a pessoa é figurativa, porque ela não representa ninguém. Ela tem sim que fazer um somatório de vontades, mas ela não tem vontade própria para isentar o outro de vontade. Na subpolítica, as pessoas deixam de dizer quem me representa e passam a dizer não sou representado. Eu me auto-represento. Isso fica tão drástico que hoje os partidos políticos no Brasil, 10, 15 anos depois, começam a perceber isso e estão tirando o nome partido. Estão tirando por quê? Porque eles já estão vendo que tem que mudar a estrutura de lastro, porque as pessoas não se veem representadas. A subpolítica é um desafio para as instituições. E por quê? Porque quando a lei da ação civil pública foi feita, lá em 85, lá no meados da década de 80, eu ainda tinha representações institucionais. Eu tinha lá o Ministério Público podendo substituir as pessoas. Ele era substituto processual. Hoje o Ministério Público sente-se o tempo inteiro carente de representatividade. E esse fenômeno faz entender, por exemplo, a ascensão da Defensoria Pública em face do Ministério Público. Porque uma diferença é que o defensor público nunca disse, eu te substituo. Ele diz, eu sou seu advogado. Olha, é muito diferente. Eu te substituo. Isso leva a uma crise tão grande que vai proliferar para outras ações. As pessoas já vão começar a questionar o seguinte: em determinadas ações civis públicas que o Ministério Público ou mesmo os órgãos públicos venham a propor, nós, sociedade, não queremos essa ação. Quem é você para propor essa ação sem a nossa autorização? Vejam que interessante. Esse é um fenômeno da subpolítica. Ele estabelece uma crise de legitimidade. E se ele estabelece uma crise de legitimidade, nós precisamos de um padrão normativo novo para ganhar legitimidade para o próprio sistema. E esse sistema vai ter que ganhar legitimidade porque ele vai ter que romper com o padrão econômico clássico. Qual o padrão econômico clássico? Qual que é o fluxo econômico circular que nós aprendemos? Nós aprendemos lá na tenra idade que a economia se faz por um fluxo constante entre oferta e demanda, não é? Olha lá, oferta e demanda, oferta e demanda. Coloca no mercado, tira do mercado, oferta e demanda, oferta e demanda. Alguém já falou para vocês, na hora que estava dizendo oferta e demanda, de onde vem e para onde vai o produto? As pessoas não sabem de onde vem e para onde vai. A situação está tão drástica, meus caros e caras, que nos Estados Unidos, se não me engano, cerca de 10 a 20% da população acha que o Todd vem de vacas marrons. Sério? Acha que o Todd vem de vacas marrons. Fizeram uma pesquisa informal em algumas escolas da zona sul de Belo Horizonte, perguntando como que era a árvore de batata.
e as crianças pediram para algumas crianças desenhar árvore de batatas. Como é que vocês acham que elas representaram as batatas? Igual maçãs. Igual maçãs. Para quem conhece alguma criança na faixa de 7 a 10 anos, pergunta para elas como que é uma batata. Elas não vão saber a batata. A não ser que tenham visto na biologia já, tubérculos, etc. Né? Enfim. Ou seja, esse patamar está errado. E esse patamar tende a ser substituído por um fluxo de economia ambiental que faz levar em conta uma crítica ao próprio PIB. E por que isso é importante? Porque na hora que eu falo de mineração até hoje, as pessoas pensam, igual a gente já falou aqui, de mineração enquanto geração de ativos positivos. Só que não se pensa na geração de um passivo ambiental intergeracional que deve ser saudável com o fluxo orçamentário do momento atual. O que eu quero dizer com isso? O fluxo auferido hoje com tributação pode ser gasto no amanhã para recuperar um dano. E no final das contas, vai valer a pena? Como que eu guarneço para que isso vale a pena? Como que eu faço um fluxo positivo? Só para vocês terem ideia, para efeitos de PIB, dentro da nossa plataforma, daquele modelo que eu coloquei, a recuperação dos danos ambientais aumenta o PIB. Ele não é contrário ao PIB, ele aumenta o PIB. E por quê? Porque está gastando economicamente. Então veja, se isso tem que ser rompido, eu preciso de um novo fluxo. Eu preciso de um fluxo que pergunta de onde vem e para onde vai. Se eu preciso de um fluxo que pergunta para onde vem e para onde vai, e somo isso com a plataforma estrutural da subpolítica, eu preciso de ter a participação daquele que recebe e daquele do qual é extraído aquilo que recebe. O meu referencial de legitimidade muda completamente. Eu não consigo mais me saciar nas instituições. Se eu não consigo mais me saciar nas instituições, eu preciso de desenvolver uma capacidade de pagar e algo que a doutrina ambiental americana chama de willingness to pay, que é a disposição para pagar. Para que a gente possa entender isso, vou trabalhar um exemplo bem singelo. Tá? Já é bem singelo. Vamos supor que acaba aqui o evento e todo mundo sai aqui da escola da GU e tem uma pessoa vendendo picolé na porta aqui da GU. E o picolé esteja custando, picolé de chocolate, R$20. Quem compra aqui? Eu compraria. Que isso? R$20 num picolé? Não vale a pena não. Entretanto, vamos dar o meu exemplo agora. Vocês estão com a pessoa amada debaixo da Torre Eiffel em um sábado ensolarado. E aí vem o vendedor de picolé e te oferece. Na hora que você converte é R$20. A gente compra? Aí a gente compra, porque você vai colocar no Facebook, falar a vida é difícil, né? Vai postar isso, né? Aí você vem e posta. E por quê? Porque não está trabalhando a tua capacidade para pagar, está trabalhando o willingness to pay, a sua disposição para pagar. E por que isso é importante para o caso? Isso é importante para o caso porque o TTAC e o TAC Governança tiveram que trabalhar com o willingness to pay dos empreendedores, das empresas, porque a imagem ambiental das empresas estava sendo carcomida no exterior. Então imaginem, quando nós trabalhamos e conseguimos os avanços foram concatenados pela advocacia pública, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, a partir de conceitos econômicos que gerem algo a mais do que a capacidade para pagar, gerem a disposição para pagar, porque eu tenho valores outros envolvidos para além do valor monetário propriamente dito. E aí vem algo interessantíssimo. Vem algo interessantíssimo porque o dano ambiental do desastre traz em si uma figura do free rider.
Para que isso possa ser entendido, a figura do free rider, o caroneiro, corresponde àquele teu amigo ou amiga, principalmente na época da faculdade, que você saía com ele, saía lá o grupo e todo mundo lá pedia lá uma porção de batata frita. E aí a pessoa dizia: não quero não, estou com fome não, acabei de jantar. Aí lá no meio da conversa a pessoa vai só provar uma. Prova uma aqui, outra ali, etc. E depois vai embora. Por que vai embora? Porque ela não pediu nada. Ela é caroneira. E há uma imagem do senso comum que as três empresas estão do mesmo lado. Os senhores não têm ideia, os senhores e senhoras não têm ideia das confrontações intra-empresas. Há choques constantes da BHP com a Vale e com a própria Samarco. A BHP e a Vale são concorrentes, meus caros. Não visualizem todas como no mesmo campo. Então, o trabalho de negociação foi tão árduo de um lado, para dar legitimidade junto aos atingidos, mas foi tão árduo do outro também, para construir uma ligação de responsabilidade entre os próprios empreendedores, porque por várias vezes cada um deles quis ser free rider, quis limitar o seu ponto de custo e passar o ponto de custo para o outro. Vejam, olha o desafio fixado. E qual que foi o manejo mais fácil, como Pavan bem colocou, o mais funcional, o mais inteligente? Acabar com a figura do free rider, estabelecendo que as três estão comprometidas com um ponto comum. Imagine se para cada um dos programas eu precisasse negociar com cada uma das empresas. Olha a dinâmica conflitiva. Então, era necessário passar por desafios que são de uma vertente jurídico-econômica para chegar em uma aplicação prática. E aí, vem um outro problema. Eu estou vendo muita gente aqui dizer que eu estou preocupado com o lado humano primeiro, depois com o lado ambiental. Isso é uma visão do relatório Brundtland, lá de 1987. Isso não existe mais. Ambiental e social caminham necessariamente juntos. Isso está na Agenda 21. Mas não tem jeito de eu pensar em reestruturação socioeconômica sem um caminhar contínuo ambiental propriamente dito. Os pontos caminham juntos. E qual que era a nossa ótica? A nossa ótica era do ótimo ambiental. A ótica do ótimo ambiental está lá no ótimo de Pareto. Aquele ponto que é o melhor ponto para todo mundo. E aí, todos começaram a ir para o acordo, a busca do acordo, nas negociações, principalmente a perspectiva do Ministério Público, baseada em um ótimo ambiental. Lá no Teorema de Pareto. Só que desde 1991, o Coase, que foi prêmio Nobel de Economia e elaborou seu teorema próprio, já desconstruiu o ótimo ambiental e fixou o seguinte: não se encontra um ótimo dentro do escalonar econômico ambiental. O patamar de sustentabilidade de qualquer proposta é a internalização de externalidades negativas. Esse é o patamar primordial. Fixar bases para internalizar externalidades negativas. E que no ano seguinte foi disposto e incorporado na Declaração do Rio, na Rio Eco 92. Dentro dessa plataforma, uma contabilidade econômico-ambiental deu suporte para o TETAC e para o TAC Governança, dispondo quanto uma obrigação das empresas de internalizarem as externalidades negativas, de forma mensurada em programas e não em quantificação monetária fechada. Isso é importantíssimo. Por quê? Vejam,
Na hora que a gente fala em ciclo do desastre, a primeira base do TETAC foi uma base voltada para a resposta, e a seguinte, uma base voltada para a conformidade funcional e legitimidade do processo, que vai dar uma necessidade deliberativa de como se encaminharão os procedimentos de realização da recuperação. E aqui tem um outro suporte interessantíssimo, e muito importante mesmo. Vou até tratar dele agora. Qual que é o prazo, meus caros e caras, de prescrição de responsabilidade civil no direito brasileiro? 3 anos. O prazo de prescrição é de 3 anos. E eu garanto aos senhores e senhoras, se não fosse o TETAC, se não fosse o TAC Governança, todos aqueles que não ajuizaram ações teriam a prescrição declarada agora no final do ano. Todos. Então nós não estaríamos nem discutindo o que é o melhor ou pior, nós estaríamos lamentando prescrição. E aí vocês me dizem, mas a ação do TETAC foi uma ação dos órgãos públicos enquanto medida ambiental coletiva. Só que a doutrina ambiental fala do chamado dano ambiental individual. O dano ambiental individual é aquele dano que advém a um indivíduo ou a uma pessoa física ou jurídica, né? Mas que descende de um fato que é dano ambiental no seu sentido amplo. E o sentido amplo do dano ambiental pode desencadear uma situação que na doutrina argentina, né, um dos ministros da Suprema Corte Argentina, o Lorenzetti, fala da seguinte figura: do conhecimento suficiente da situação de dano e recuperação. Olha isso só que interessante. A actionata vem da formação do conhecimento suficiente. E quem garante o conhecimento suficiente da extensão dos projetos de recuperação, da extensão do dano e da mediação e do patamar de resposta é o TAC Governança. Portanto, eu até publiquei um artigo nesse sentido, é do TAC Governança que se conta aos 3 anos. E por que é do TAC Governança? Porque a partir dele eu tenho uma situação apta a atendimento do direito individual, em plenitude. Isso é tão interessante, que hoje um bom advogado, ou melhor, até um advogado mediano, que vá buscar uma reparação individual, ele tem que ler o TETAC e tem que ler o TAC Governança, porque ele vai pegar com base nos dois tudo aquilo que ele precisa para reparar o seu cliente em si. Olha, ele não vai precisar discutir nenhuma tese jurídica abstrata, ele já tem uma responsabilidade pré-formatada. Isso nunca aconteceu. Dentro dessa plataforma, eu fiz uma pequena identificação quase que geográfica dentro do TAC Governança, das comissões locais, das comissões regionais e dos fóruns de observadores. Aqui nós vamos ter uma figura interessante. Lembrem lá da subpolítica, ninguém se sente representado. Portanto, eu vou ter que me fazer presente o tempo inteiro. Como que eu me faço presente? Através da comissão local, através da comissão regional. Mas a sociedade inteira tem interesse no caso. Ela pode participar? Pode. Ela pode participar dentro do fórum de observadores. A estrutura traçada é a mais democrática possível. Por isso que nós chamamos de uma base deliberativa. Há uma base deliberativa extrajudicial que foi conformada e foi homologada judicialmente. E esse patamar é tão interessante que o próprio TETAC, assim como o TAC Governança, estabelecem procedimentos e roteiros para repactuação, para uma readaptação performativa segundo as necessidades do momento e da coletividade. Vejam, dentro dessa linha, já falei ali da parte da prescrição, né? A base concretizadora se dá a partir de ambos. Só que não se deve ler a ação da União, dos Estados, como voltada a satisfazer cada direito individual. Deve-se lê-los
como uma estrutura funcional e que habilita essa consecução do resultado final. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura de funcionamento, uma engrenagem de funcionamento que leva ao resultado. Já chegando ao final, olhem só a participação no CIF, que é o nosso Comitê Interfederativo. Nós vamos, acho que não tem um laser não. Tem? É o do meio? Ah, tem mesmo. Olhem só que interessante. A participação a partir do Ministério do Meio Ambiente, do Governo Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, municípios de Minas Gerais atingidos, municípios do Espírito Santo atingidos, representantes dos atingidos ou técnicos por eles indicados. Eles participam, os atingidos participam dentro do Comitê Interfederativo. O TAC Governança trouxe essas pessoas para cá, mas trouxe para cá ainda guarnecendo uma visão, devida por sinal, de conformidade funcional. O que eu quero dizer com isso? Matéria ambiental propriamente dita, matéria técnica fica na Câmara Técnica. Matéria técnica é decidida por técnicos. Eu posso deliberar como que vai ser um processo de reparação de danos individuais, valores, etc. Mas eu não tenho sentido democrático de juntar pessoas que não são técnicas para decidir sobre formação hídrica, lógica ou mesmo para vegetação ripária. Quem vai decidir isso são técnicos. São técnicos. A participação é uma participação democrática, mas isso não quer dizer substituição da qualidade técnica que por vezes é exigida, né? Ninguém faz uma assembleia para deliberar a forma como será tratado o câncer, né? São técnicos que fazem isso, são médicos especialistas. Mas os nossos colegas da carreira Irmã Defensoria Pública também indicam seu representante, mas um representante da Bacia do Doce, afinal de contas, não sei se eu estou recebendo muito, está quase acabando, também da Bacia do Doce. Mas o Ministério Público tem os seus representantes também. E aqui algo que eu falo, tem vários amigos no Ministério Público, o Ministério Público tem que se assumir enquanto instituição una. Em outras palavras, depois de todo um árduo trabalho de TAC Governança, ratificado por procuradores da República, promotores de justiça, é incabível que na mente de um promotor, seja de que local for, ele conteste tudo. Senão não caminharemos para frente. O compromisso é de todos. E, dentro do CIF, o próprio Ministério Público tem a sua participação e espaço de manifestação institucional. Mas, dentro da própria Renova, verifiquem aqui que dentro da Renova, o seu conselho curador também vai ter representantes das câmaras regionais, que são representantes que visam estar lá configurando os anseios dos atingidos. Os atingidos, portanto, doravante, vão estar dentro do conselho. E qual que é o objetivo? Reverter aquela imagem inicial e demonstrar, sim, uma participação, o princípio da participação, dando legitimidade ao processo. E mais, olha que interessante, o membro do CIF. E agora vocês vão poder entender o porquê que são 6 indicados pelas empresas. Como eu disse aos senhores e senhoras, nós não temos uma conformação unitária de empreendedores. Vale, BHP e Samar possuem conflitos internos. Portanto, não imaginem esses 6 aqui, olha, como fechados. Pelo contrário, em campo fático, eu quase diria para os senhores, 2-2-2. Ok? Mas, além disso, o TAC Governança propõe auditorias independentes, externas independentes para o seu funcionamento. A estrutura traçada é muito boa. Coloquemos agora em execução. Efetivemos a execução. Essa execução
se volta para dar efetividade em face de uma situação de dano ambiental que comparativamente nunca aconteceu no Brasil. E aí chamo vocês, ao lado de tantos exemplos colocados pelo amigo Renato, a referência à primeira ação civil pública ajuizada no Brasil. Sabem de onde foi? Primeira ação civil pública ajuizada no Brasil, Vale da Morte, lá em São Paulo, onde que a gente tinha crianças anencéfalas nascendo para todos os lados. Cubatão. Quem não se lembra ou não ouviu pessoas da família falando de Cubatão? Cubatão, as crianças nasciam com problemas de anencefalia por causa do nível de poluição. A ONU a reputava como Vale da Morte. A ação civil pública ajuizada foi julgada em primeira instância. Ela foi ajuizada em 85, 86 e foi julgada ano passado. Das quase 30 empresas, se não me engano, na faixa de 25 faliram. E o nosso principal desafio é lidar com o seguinte estrutural do direito, ou quanto a uma perspectiva de direito, que eu já falei, que é uma chamada proteção simbólica. O direito está repleto de proteção simbólica. E a luta do TETAC, do TAC Governança, foi contra a proteção simbólica, foi contra o discurso simbólico, foi contra o discurso fácil e a favor do labor cotidiano. A proteção simbólica é explicitada nessa lei aqui, olha, 13.493. Ela fixa o produto interno verde brasileiro. E a lei diz mais ou menos o seguinte, aqui pode parecer que eu peguei parte da lei, mas a lei inteira está aqui, tá? Ou seja, ela tem 3 artigos. O primeiro é para falar o objeto da lei, e o último é para falar que ela entra em vigor. Então só tem um artigo, tá? E ela diz o seguinte: o Brasil vai implementar um produto interno verde em favor da sustentabilidade. É uma norma simbólica. Quando se pensa no TETAC, quando se pensa no TAC Governança, nós estamos contra o simbolismo. Há virtudes, há defeitos? Claro que há. Em uma sociedade plural é marcada por críticas da subpolítica, em que todos têm participação ilegítima, sempre vai ter pontos em que se degladia. Mas nunca houve resposta como a resposta desenhada. Esse é um patamar que se deve ter em mente. Agradeço a todos, desculpem ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Bem, doutor Marcelo Poch, sempre trazendo aí as suas reflexões muito aprofundadas sobre esse tema que é tão importante, né, que é o TAC Governança. E a gente só tem que agradecer. E dentro das suas reflexões, eu também tive as minhas, obviamente, e eu trago aqui um livro que o Marcelo também participou, que é o livro Advocacia Pública em Juízo. E esse livro nós fizemos em conjunto, né? Dentro das nossas várias atuações em conjunto com a Advocacia Geral do Estado. A gente assinou hoje aqui o termo de cooperação, formalizando essa nossa parceria, e também com a Procuradoria do município de Belo Horizonte. Então, os advogados públicos escreveram esse livro. E dentro desse livro, dentro de vários artigos desse livro, tem um que é muito particular, e outro dia eu estava conversando com o doutor Juliano Veloso, que é o autor, né, desse artigo, e fala, né, com relação aos próximos passos da advocacia pública versus processo estrutural. E eu acho que é uma referência, né, para isso tudo que está sendo discutido.
eu vou pedir licença para fazer uma leitura aqui, uma citação que ele faz sobre o processo estrutural, citando a Ada Pellegrini Grinover. Grinover caminha no mesmo sentido de entender que o controle judicial da política pública também deve ser baseado em planos e cronogramas de execução. Esse processo estrutural é caracterizado pela atipicidade, podendo tomar medidas flexíveis de acordo com as circunstâncias fáticas. E continua. O elemento essencial do processo de execução de políticas públicas é o caráter flexível das medidas impostas, com o propósito de assegurar a efetiva tutela do direito coletivo e de interesse público, a partir do diálogo e cooperação. Trata-se de forma de execução negociada atípica, em que as soluções de tutela individual pré-estabelecidas quase nunca funcionam. O processo estrutural permite o controle do processo administrativo de resultados. Esse controle das políticas públicas, desses resultados constitucionais, inequivocamente a gente vê aqui, tanto no primeiro acordo quanto nesse pacto de governança. Se a gente for pensar no artigo 74 da Constituição, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistemas de controle internos com a finalidade de, inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Então, eu já havia conversado com o Juliano com relação a esse artigo e da importância desse seminário e da visão que nós temos da advocacia pública, que está inclusa aí no capítulo de funções essenciais de justiça, obviamente junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, e não, no caso aqui, funções essenciais da justiça, não obviamente justiça como instituição, porque isso aí cabe ao Poder Judiciário, mas justiça como valor, tal qual está previsto no preâmbulo da Constituição, como valor supremo aí de uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Então, eu trago essas reflexões aqui, até partindo dos posicionamentos do colega doutor João Marcos, defensor público, tanto do contraponto que foi feito pelo colega Koch, e a gente caminha, eu acho que nós estamos caminhando aí para isso, para essa busca de resultados constitucionais, a busca de uma eficiência, tal qual está previsto no artigo 37, como um dos princípios da administração pública. E eu acho que é isso que se tenta, quando se buscou, dentro desse desastre, que trouxe aí consequências horríveis, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Eu acho que se buscou e se busca exatamente isso, essa composição, essa busca aí de uma política pública compensatória. E é o que se está tentando, e eu acho que é o que se vai tentar aí, porque essa é a maneira que nós encontramos, a Defensoria Pública, junto aí com as outras instituições, para, pelo menos, minimizar um pouco dessa calamidade. Muito bem, essa é a minha reflexão. Eu acho que esse seminário ele vem exatamente para mostrar isso, esse tipo de atuação que foi feita. Não ainda, o processo não terminou ainda, mas a gente está ainda em busca desses resultados. Queria agradecer mais uma vez ao doutor João Marcos, que veio lá do Espírito Santo,
para participar desse evento tão importante. Mais uma vez, o Dr. Marcelo Borghi. Vou passar aqui os certificados. E, mais uma vez, eu queria agradecer. A gente vai ter um coffee break, né? E a gente volta daqui a 15 minutos para a gente terminar o último painel. Ok? Obrigado.